Paz e graça a todos. Bom, espero que estejam bem. Hoje nós estaremos dando sequência à nossa série compreendendo as parábolas do Novo Testamento. Bom, até aqui nós já introduzimos sobre parábolas, já falamos sobre a parábola do credor incompassível, a parábola do bom samaritano. Para quem quer acompanhar a nossa intervenção em relação a essas parábolas, pode facilmente nos ver e achar estas intervenções no nosso canal de YouTube A Sabedoria para a Vida. E seria muito bom recebermos o vosso apoio, a seguirem ou até se inscreverem no canal para que os vídeos ganhem maior alcance, o próprio algoritmo do YouTube recomenda os vídeos para mais pessoas. Bom, hoje nós estaremos dando sequência a essa série e hoje estaremos analisando a parábola do rico Lázaro. A primeira questão que eu colocaria, seria ou não uma parábola este relato? Este seria ou não uma parábola? Bom, havia uma divisão no passado. Havia uma divisão entre os pais da igreja. Alguns consideravam este relato como parábola, outros consideravam não propriamente como parábola. Isso é, Orígenes, João Cristóvão e Basílio de Cesareia, estes três, pelo menos, consideravam este relato como parábola. Os outros, como Tertuliano, Irineu de Lyon e Cipriano de Cartago, eles consideravam este relato não propriamente como parábola. Bom, por quê? Algumas pessoas que não consideravam isso como parábola, primeiro apresentam que não apresenta-se como com a fórmula comum, normal para as demais parábolas que nós temos no Novo Testamento. E o outro facto, ou até o ponto forte que eles apresentam, é o facto de este relato conter nomes de pessoas específicas. Lázaro e Abraão eram pessoas específicas, conhecidas. Bom, hoje nós vamos tentar analisar um pouquinho se seria ou não uma parábola e depois entrarmos no conteúdo. A primeira consideração que nós poderíamos colocar é como é que Cristo apresentava as parábolas. Qual era a razão que levava ele a apresentar as parábolas? A primeira razão seria a apresentação de uma realidade. E a segunda razão poderíamos considerar a apresentação de uma verdade. Parece a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. Em relação a este relato, nós vamos depois ver ou até analisar se aconteceu ou não. Até para nós respondermos se era ou não um relato, simplesmente relato, como algo real ou uma narração figurada que Cristo em si apresenta, e se o relato aconteceu ou não. Isso sem necessariamente desconsiderarmos ou considerarmos elementos que aparecem dentro da narração. A primeira questão que nós poderíamos colocar é se o relato aconteceu ou não. Então vamos lá. Numa consideração geral, Cristo apresentava, até falava em parábolas primeiro, para apresentar uma realidade de uma forma camuflada. Quando Cristo quisesse confrontar um grupo ou até algumas pessoas, geralmente falava em parábolas. Isso é muito comum nos evangelhos, especialmente em Mateus. A parábola dos lavradores maus, essa parábola é seguida de parábolas e seus dois irmãos, e depois segue-se a parábola dos lavradores maus. O que é que Cristo fala resumidamente nesta parábola? Cristo fala sobre um homem que entregou uma vinha para um grupo de pessoas e depois o dono, depois de um tempo, achou que tinha que pedir relatório. Quando ele envia pessoas para receberem relatório sobre a sua vinha, essas serão mortas. E termina com um filho amado, até querido, o herdeiro. E o que acontece? Rapidamente, no versículo 45 de Mateus 21, os príncipes e os fariseus entenderam que Cristo falava deles. E era exatamente isso. Cristo falava confrontando os príncipes dos fariseus, os príncipes e os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus e seus doutores da lei que haviam se apoderado da lei, das coisas sagradas, e achavam-se os potentes que deviam determinar o que devia ser e o que não devia ser, até o ponto de perseguirem a pessoa de Cristo. Não só Cristo, perseguiram profetas, incluindo o próprio João Batista, e terminou com a morte da pessoa de Cristo. Então é fácil nós notarmos
a narração que Cristo apresenta da parábola dos lavradores maus é uma forma para apresentar uma realidade, porém de uma forma camuflada. A segunda forma não era necessariamente ocultar uma realidade, ao invés de confrontar diretamente, mas era ensinar, porém usando termos ou até realidades que eram compreensíveis, até entendíveis. Quando ele usa a expressão, a parábola em si do semeador, o termo em si, o semeador, a semente, naturalmente as pessoas tinham a consciência que a semente, ao ser lançada, deve naturalmente germinar. Em relação aos seus discípulos, a explicação dessa parábola torna-se muito, mas muito interessante. A própria história já envolve e a explicação da história só sustenta ainda mais o quão interessante. Eles percebem que o semeador é quem lança, até comunica a palavra. A semente em si a ser lançada é a palavra de Deus. A terra que recebe a semente seria o coração. Percebe-se claramente que aqui ele pretende ensinar, instruir, usando termos até relatos compreensíveis. Bom, essa seria a realidade de uma forma geral. Só para sustentar ainda mais essa questão de apresentar narração de uma realidade de uma forma camuflada, poderemos usar o relato do profeta Nataniel em relação ao rei Davi. O rei Davi pecou. E o que o profeta Nataniel fez? Apresenta uma realidade com uma questão histórica, uma história, uma narração, onde a pessoa em si, como alvo, era o próprio rei Davi. Mas não era, ele achou que não seria bom vir diretamente e falar com ele. Falou de uma forma indireta. Esta é uma forma muito comum no Novo Testamento. E por que Cristo falava desta forma? Bom, o que seria em relação a esta parábola? Não seria a mesma coisa apresentar situações ou relatos para camuflar alguma realidade? Não seria a mesma coisa em relação a essa parábola tão chamada parábola do rico e Lázaro? Bom, consideremos que alguém diz que não se assemelha às demais parábolas que nós temos no Novo Testamento. O que nós diríamos em relação à parábola do filho pródigo, a tão famosa parábola filho pródigo? Essa parábola, esse relato não aconteceu. Porém, é um relato que comunica um facto que acontece, que pode acontecer com qualquer ser. Alguém que quer, até abandona a pessoa de Deus, se opõe em relação às coisas espirituais. Essa parábola traz naturalmente esse retrato de alguém que dispõe-se e desfaz das coisas espirituais e quer viver a vida dele, independente de Deus, onde Cristo mostra que Deus, como Pai, está pronto e disposto a perdoar, a receber o filho que reconhece o seu estado de queda. Porém, esse relato, essa parábola é muito atípica. Não se adapta à realidade normal das parábolas das demais que nós temos no Novo Testamento. Porém, nem com isso deixa de ser uma parábola. Então, para nós entendermos se essa é ou não uma parábola, talvez a primeira questão que nós temos que colocar seria: esse relato do rico e Lázaro aconteceu alguma vez? O seu retrato, como sentido ou ter significado, aconteceu e deve ser geralmente desta forma. Mas esse relato em si apresentado por Cristo aconteceu? Cristo estava a relatar o que aconteceu ou estava a apresentar um relato adaptado para refletir uma realidade? Bom, para nós entendermos e respondermos essa questão, seria essencial nós lermos ou até analisarmos o contexto desse relato. Qual seria o contexto do relato da parábola do rico e Lázaro? O capítulo 16 começa com um facto, até uma parábola. A parábola do mordomo infiel. Essa parábola do mordomo infiel, o que traz resumidamente? A primeira consideração, o relato até a parábola em si, apresenta o uso, como é que devemos usar sabiamente os recursos deste mundo? Propriamente o dinheiro, influência e tempo.
Isso é como a visão até uma perspectiva eterna, de eternidade. Não simplesmente lutar para ter dinheiro, lutar para ter status, grandeza, sem uma consciência de eternidade. A outra consideração que Cristo apresenta nessa parábola seria ser fiel nas pequenas coisas. A disposição de ser fiel, um bom gestor em pequenas coisas. Sobre a consciência de que estas coisas gerem-se na perspectiva de Deus, de eternidade. O outro elemento que Cristo ensina nessa parábola, de uma forma resumida, é o facto, até a chamada de atenção em não ser escravo em relação ao dinheiro, que ele chama de mamon. Não se devia ser servo do dinheiro e servo de Deus. Um deve ser odiado e outro deve ser amado. Não se deve amar duas coisas ao mesmo tempo. Então, resumidamente, Cristo faz um destaque, mostra a insignificância das riquezas ao serem granjeadas, sem necessariamente ter uma visão de ganho em relação à eternidade, mas é ter estes ganhos, dinheiro e os bens em si, sem que isso reflita o bem em relação à minha eternidade. Por isso é que no versículo 9 do capítulo 16, ele diz: Eu vos digo, granjai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, nesse caso as riquezas, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Nesse caso, nenhuma visão terrena. Não tenham simplesmente dinheiro agora e se limitam a essa realidade terrena. Tenham para criarem riquezas no céu, na eternidade. Essa ideia depois ele exorta não ter dinheiro como Deus, e sim Deus como Deus. Então, temos um cenário, dinheiro, riqueza, e a forma em que as pessoas deviam se posicionar em relação às riquezas. Outra consideração interessante está na forma em que os fariseus reagem a esse ensino, até a instrução que Cristo passa. E qual seria? No versículo 14 ele diz: E os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Ou até, fica claro, eles reagem. Lucas identifica os fariseus como avarentos. A palavra, o termo usado no grego, avarento, transmite a ideia de amantes do dinheiro até da prata. Eram pessoas que amavam o dinheiro e a prata. Resumidamente, seriam pessoas que Cristo condena, fala no versículo 13, não aborreciam o Senhor em contrapartida do serviço que eles davam em relação ao dinheiro. Sim, então isso prova que eles eram seres ou até pessoas avarentas. E o que Cristo fala na parábola do mordomo fiel, de alguma forma confrontou-os. Eles rapidamente entenderam que, de alguma forma, que Cristo estava a falar deles. Existem algumas coisas que provam que eles eram avarentos. Algumas coisas. A primeira consideração seria a exploração de viúvas. Cristo faz um confronto direito aos fariseus. Isso é no capítulo 23 de Mateus, no versículo 14, quando ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, para os justificares fazeis longas orações. E essa devorar as casas das viúvas aproveitavam-se de alguma forma com os bens que as viúvas davam. E justificavam por os bens que eles recebiam fazendo longas orações. O outro relato que Cristo passa como confronto está em Mateus 21, versículo 13. Minha casa será chamada casa de orações, mas vós a transformais em covil de ladrões. Apesar dos fariseus não terem tido um contato direito, era mais os saduceus, mas também tinham parte dessas coisas que lá se fazia, com uma forma de ganharem. A outra consideração e isso é muito intenso, em Mateus, no capítulo 15, versículo 5 a 6, a anulação da ajuda aos pais por causa dos votos financeiros, o tal chamado a prática que era chamada até conhecida como corbá, que seria o ato da pessoa colocar definir alguma coisa, suponhamos 100 kwanzas ou 200, e esse dinheiro devia ser exclusivamente como oferta.
Ainda que aparecesse o pai ou mãe tão carente ou até necessitado, não se devia tirar nada porque era algo específico para o templo. Essa era uma forma não bíblica que Deus não havia dado para explorarem até certo ponto as pessoas. E a outra consideração que Cristo passa está em Lucas 11, versículo 39, coração cheio de ganância. Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. A palavra rapina usada no texto é arpage, no grego, que se refere a roubo, ganância ou até apropriação desonesta das coisas dos outros. Então, os fariseus eram marcados dessa realidade. E uma das coisas que eles tanto amavam era destaque, ganhar status, apreciação, grandeza diante das pessoas, até dos homens. Isso era muito mais importante do que a pureza interior, do que a aprovação de Deus. Por esta razão, Cristo fala o que ele fala no versículo 15 do capítulo 16 de Lucas, disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos. Significa que eles tornavam-se retos, puros, por eles mesmos, aos seus próprios olhos. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Eles se elevavam, porém eram reprovados diante de Deus. Ou até, exatamente isso que Cristo condena na parábola do mordomo infiel. Isso é granjear riqueza, status, qualquer coisa, sem uma consciência se isso me servirá ou não para a minha eternidade. Em resposta a isso, temos um relato, temos uma apresentação, temos um facto. E Cristo narra a parábola, ou até apresenta o relato do rico e Lázaro. E começa da seguinte forma a parábola, até o relato. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e resplendidamente. Nesse caso, o rico, a apresentação do rico, tinha dinheiro e vivia de uma forma esplêndida. E, como contraste, também havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico. Algo interessante, a própria parábola, até o relato que Cristo apresenta, já começa invertendo a realidade daquela época. Não seria admissível não identificar o rico. Seria muito mais aceitável identificar o nome do rico do que o nome do pobre. Por quê? Porque o pobre era insignificante naquela época. Era mais considerável um rico ganhar um nome e um status na parábola e não o pobre. Cristo inverte a realidade. Logo, o que vai seguir na parábola, nós vamos ver com mais calma na próxima semana. Isso é, os outros relatos. Mas o que é que Cristo fala resumidamente nesse relato? A primeira consideração, ele destaca o pobre e dá menos destaque ao rico. A segunda consideração mostra a insignificância das riquezas que o rico tinha face à sua eternidade. Ou até granjeou tantos bens na terra que não teve como ou competência para se livrar do juízo eterno depois da sua morte. É possível, e Cristo queria de alguma forma também mostrar que é possível ter uma eternidade tranquila, mesmo sendo pobre. O que era diferente do pensamento que os judeus tinham. Eles entendiam que a pobreza era a expressão de maldição e quem fosse pobre era maldito. Consegue-se ver que queria de alguma forma mudar o paradigma de pensamento que algumas pessoas tinham, especialmente os fariseus? Então fica fácil entendermos que esse relato, a parábola do rico e Lázaro, é um relato que Cristo narra para refletir uma realidade. E que realidade? A realidade caída dos fariseus e condenar a falsa concepção que se tinha de riquezas face à eternidade, como ele apela na parábola do mordomo infiel. Então é extremamente interessante. Entendermos desta forma, ficará clara de que toda a parábola é a sombra de uma realidade.
nós não teremos a capacidade de entender devidamente a parábola, desconectarmos a parábola da realidade. Era aceitável, dessa forma, Cristo falasse desta forma, falar que o pobre foi, depois da sua morte, aceite, e o rico morre e foi em um lugar de tormento. Isso é, não, a intenção não era falar de rico ou pobre, a intenção era mostrar a insignificância das riquezas e do estado de rico, desconectado à pessoa de Deus, e não fazer isso em consideração à pessoa de Deus, ou até não ser rico, ou ser rico e desconectado da pessoa de Deus. O alvo era mostrar o efeito, ou até o impacto disso, de ser rico e desconectado de Deus. Agora, por que ele fala do pobre? Que dá claramente uma ideia de que ser pobre é um acesso direito ao céu. Não, não necessariamente. Ele não quer falar disso. Como ele quer mostrar a insignificância de riquezas desconectadas da pessoa de Deus, ou de ser rico e desconectado da pessoa de Deus, não teria um outro contraste a não ser uma realidade oposta a essa realidade que ele quer condenar. Que realidade é esta? Amada e almejada pelos fariseus, por isso que eles são chamados ou considerados de avarentos. Então, para contrastar e dar sentido e significado a essa realidade, Cristo apresenta a realidade de um pobre que alcançou a aprovação ou até o descanso, livrou-se da condenação. Então, isso é interessante. Desta forma, não devemos criar uma doutrina em relação a esse relato, o que talvez levaria algumas pessoas a pensar que os ricos vão diretamente para o inferno, os pobres vão diretamente para o céu, até paraíso. Não, não é exatamente essa a ideia. A ideia que Cristo quer apresentar é ser, ser rico, desconectado de Deus, é insignificante em relação à sua eternidade, pois a vida ela não termina aqui. Depois da morte, temos uma caminhada. E onde estaremos vai depender de como é que nos posicionamos nessa realidade, até nessa vida. Essa era a ideia de Cristo nessa parábola. Não terminei, vamos dar continuidade a essa parábola na próxima semana, falando propriamente sobre essa tão chamada, até considerada, ou considerado seio de Abraão, quando e como é que surgiu esse conceito de seio de Abraão, o que seria seio de Abraão para o Novo Testamento, a condenação, o juízo, o que seria exatamente? Isso vamos falar sobre isso na próxima semana, querendo Deus. Desde já agradeço a sua atenção e espero que Deus abençoe por meio desta reflexão. Estamos juntos. Tchau, tchau.